Muy bien, ahí vamos. Aqui vamos nós. Vamos esperar a Paulinha entrar. Que a gente vai começar a fazer o nosso papo sobre produtos completamente diferentes de uma importadora completamente diferente, que é uma importadora que não é brasileira, não tem rótulos próprios, desenvolve seus próprios rótulos, que muitos deles têm a expressão do que há de mais moderno no mercado e que tem uma solução de pricing dentro do mercado que pouca gente consegue relações custo-benefício vantajosas quanto as desse caso. São vinhos que chegam na Inglaterra barato. Eu chamei a Paula aqui. Oh, Paula, vamos rezar? Vamos rezar. Vamos rezar para não dar problema. Olha aqui, se alguém souber desse fenômeno, a Paula, por incrível que pareça, olha só, essa pessoa que ilumina aqui a nossa tela, pode travar a qualquer momento, segundo pesquisas, né? Olha só, a Paula já está bebendo, olha só. Paulinha, eu estava fazendo aqui uma introdução daquilo que eu depreendi do lado jornalístico do que é a Berkman e, acima de tudo, o que são os rótulos, né? Porque as pessoas, aos poucos, estão começando a prestar atenção no que é uma importadora. E o quanto a importadora pode ser o pedigree daqueles rótulos que elas andam tomando, né? E os rótulos que a gente toma da Berkman não se encontra em lugar nenhum. Só se encontra através da Berkman, que é uma empresa inglesa, que tem sua rede de restaurantes, tem sua rede de distribuição, tem sua rede de negociação, tem o seu Wine Hunter, que é um dos mais famosos e cobiçados dos Master of Wines do mundo, que é o Alan Hunt, não é esse o nome dele? Alex, sim. Alex Hunt. E ele, pessoalmente, participa do desenvolvimento de cada rótulo, dando o perfil adequado para toda essa distribuição. E o grande barato é que se consegue, na Inglaterra, um preço muito baixo, porque a negociação é muito boa. Então, o que acontece? Mesmo com toda a carga de impostos, esses vinhos chegam aqui com preços que praticamente ninguém tem. E como são vinhos simples na vinificação, que não são pesados em madeira, que são modernos, que são frescos, que muitos deles são biodinâmicos, muitos deles são biodinâmicos não, naturais, alguns Naturais, orgânicos. Exatamente. Então, eu acho que eu fiz esse introito aqui. Me fala aí, Paulinho, como é que se deu essa chegada aí e como é que, como é que acontece esse fenômeno dos rótulos de vocês? Que é mais um caso, a coisa que eu tenho falado ultimamente, de importadora, de portfólio não inchado, não pequeno. Então, é mais uma importadora que olha no olho do importador, do produtor e olha no olho do cliente. Me fala Sim. isso, falei besteira, vê se é isso. Não, foi ótimo, com certeza. Na realidade, muito me orgulha de participar do projeto da Berkman no Brasil. E minha última vez que eu estive na Inglaterra, eu tive a oportunidade de conhecer o Alex pessoalmente. E é uma pessoa, assim, é um rapaz, ele é super jovem. Ele, ele é colunista da Jancis Robinson, ele faz parte do júri da Decanter Wine Awards. Então, assim, é um cara que realmente ele entende Não é bobo. não é bobo, sem dúvida alguma. E ele é muito acessível. Então, é uma pessoa assim, que realmente estuda muito, conhece de tudo como ninguém, sabe? De vinho é uma enciclopédia. É assustador conversar com ele. E ele realmente enxerga muito esse potencial de consumo, qual é o perfil, o que o mundo do vinho está esperando. Então, quer dizer, a gente sabe que hoje se preza por mais elegância, menos potência, mais fruta, menos madeira. Se o vinho é um fermentado de uva, por que não expressar? Ih, travou. Agora travou você, Travou. Né? Eu acho que travou, Paulinha.
Não se preocupa. Mas o Alex, ele faz um trabalho realmente fantástico. E aí, quando a Berkman resolveu abrir a filial no Brasil, que é uma empresa inglesa, uma empresa familiar, trabalha há mais de 50 anos na Inglaterra, um mercado super maduro, com um volume que a gente não tem ideia comparado ao que é o Brasil. Então, quer dizer, para a gente foi muito interessante que quando eles me convidaram, a primeira coisa que eu perguntei, como que vai ser o preço? Não, Paula, é a mesma negociação que a gente tem na Inglaterra, a gente vai mandar para o Brasil. Então, eu não precisava preocupar com um preço diferente devido a eu importar talvez um volume menor comparado da Inglaterra. Então, isso foi muito bacana. E a gente, naquele momento, há 5 anos atrás, não tinha CT e não tinha IPI. A gente estava entrando no mercado e aí, nesse momento, estourou isso tudo, ST, IPI, um boom, uma crise. Então, foi um momento de, opa, a gente teve que dar um passo atrás. O que a gente vai levar para o Brasil? Então, a gente optou em trazer coisas diferentes, fora do comum, porque mais um Carmené chileno. Não que eu não tenha, mas assim, mais um Carmené chileno. Olha o meu sono, olha o meu sono. Exatamente. A gente tinha que... Pedro, experimenta esse Cabernet barricado de Mendoza aqui. Ok, eu tenho várias opções. Então, a gente tinha que trazer algo novo para o mercado. Então, até um dos vinhos que eu vou estar falando aqui hoje, vou até aproveitar para já pegar, é o Kleinkluf, por exemplo, que é um África do Sul. Até pelo rótulo, há 5 anos atrás, a gente encontrava no mercado muita África do Sul com um estilo tribal, uma coisa meio colorida, rótulos que assustavam um pouco o consumidor. E não, essa vinícola se preocupa com uma rotulagem tradicional. Um Sauvignon Blanc, produz Chenin Blanc, e com preço, assim, custa R$ 59,90. Então, quer dizer... É isso. Assim, é surpreendente. Eu achei que fosse mais. Com toda essa carga, eu achei que o Kleinkluf ele tivesse na faixa dos... Eu sabia que ele era barato, né? Que na época que eu tava eu tinha uma namorada que era da Casa Garandainha, né? Ele tinha preços nesse nível, tipo, já, naquela época, tipo 60, 70, 80 reais. Né? Então a ST tá baixando. Agora, o nosso drive aqui, ele é exatamente isso que você falou: vinhos diferentes, uvas diferentes, sensações diferentes. Olha o Marcelo Florencio parabéns aqui. Super parceiro meu na Serra, um grande carinho. Marcos Lima comentou aqui que adora esse branco. Obrigada pelo carinho. Ele é bom demais, bom demais. Tem uma turma muito boa aqui. Obrigada pelo carinho, pela presença. A Tita está até reparando aqui que é um vinho bom para peixe. Eu acho que ele é um vinho bom, sabe para quê? Sabe o que eu me dei muito bem com o Kleinkluf? Sushi. Porque ele tem acidez, mas ele tem uma estrutura, ele tem uma densidade que ele ajuda a segurar um pouco a onda daquele vinagrinho que tem no arroz. A ação do shoyu, né? Então ele é um par, ele não tá nem acima nem abaixo, tipo assim, é o molho, é como se fosse um shoyu a mais, né? Não, você e uma coisa que é um pouco a marca da modernidade, que eu sempre vejo, que foi uma das coisas, foi o primeiro que me chamou a atenção para isso, que foi o quanto a modernidade chega nas pessoas, que é através de pequenas tendências, tipo essa aqui, ó, tampa de rosca, que eu vou atuar agora. Eu vou botar agora a foto desse vinho e você vai me explicar que vinho é esse. Que de zero não tem nada. Eu já tô com ele aqui na minha taça também, que eu sou gulosa. A Paula já veio armada. Eu vi, querido. Olha ele aí, ó. Não, então muito bacana. Então vamos passar para a Áustria, e se for o caso a gente volta para a África, que são temas que se linkam muito e na realidade até estilos que vão muito com a sua questão de harmonização, que é o sushi. Então, quer dizer, a gente está falando de um branco aqui da África que tem uma acidez ótima e é uma característica da Áustria. Quando a gente vai para a Áustria, é um país que realmente é frio, é clima frio. Então, 80% da produção do país é de uva branca. Porém, produz vinho tinto, uva tinta, claro. Só que aí vai ser um tinto com uma característica de predominância de mais acidez e menos tanino.
Então, você vai ter vinhos menos alcoólicos, mas com uma acidez, uma elegância, uma mineralidade. Então, esse produtor, o 0G, na realidade, é uma homenagem. Ó, o Dânio Braga entrando aqui, que queridíssimo. É, o Dânio. Ó, tem uma turma de peso do mundo do vinho, hein? Homero Sodré, Marcos Lima, Dânio Marquinhos, Braga. exatamente. Não, tem a Maíra aí, tá, do pessoal de cerveja, tá o Marcelo Florencio, que é lá de Itaipava. Tem então, eu estou gostando de ver. Pessoal do Bergude. Né? Agora, isso tudo que você está falando, vamos tentar fazer uma tradução para uma linguagem simples. Né? Ele é um vinho que eu gosto muito de uma expressão que os portugueses têm, chamada vinho guloso. Que é aquele vinho que você põe na boca, ele é gostoso, ele é saboroso. Você sente, você não tem travo, você não tem tanino te dando aquele giz na boca, você não tem amargores em excesso. Então, o que eu vejo muito nesses vinhos aqui desse portfólio de vocês é um backbone de equilíbrio. Então você tem tanto nesse tinto, que é de uma uva chamada como é que é? Zweig. Zweig. E estaria comparado ao quê? Pela cor que eu estou vendo aqui, ela teria alguma relação com o Pinot, não? Com o Pinot Noir? Exatamente. Na realidade, a Zweigelt na Áustria, como eu disse no início, é um país muito frio, então não acumula muitos taninos. Vai ser um tinto muito elegante, muito leve. Mas apesar de ser leve, você citou muito bem, ele ao mesmo tempo é complexo, ele é gastronômico, né? Ele é um vinho que realmente ele pede alguma coisa para você beliscar. E acredito que a principal característica dele seria uma mistura. Se eu pudesse fazer assim um paralelo entre França e Itália, eu diria que é uma mistura de Dolcetto d'Alba com Pinot Noir francês da Borgonha. Então, Dolcetto é uma boa. Também o Bardolino, Grenache. Sim. Né? É uma mistura interessante, porque ele tem notas. Assim, você vê que a Áustria tem isso, né? Passa um pouco de uma pimenta, né? Então, se você provar Grüner Veltliner, você vai ter uma pimenta branca. Aqui você tem uma pimentinha do reino. Você tem frutas, a proteção da framboesa, da amora. E é um vinho que, apesar de ser corpo leve, ele é muito persistente, né? Ele é intenso, ele fica na boca, porém o corpo dele... Isso, você acabou de definir aquilo que eu vejo como semelhança do Pinot Noir, com o Pinot Noir. Primeiro, uma cor linda, né? Ele tem não sei se eu vou conseguir traduzir essa cor aqui, ó. É difícil, aqui, ó. Ela não é fechada, né? Ela é cor de vinho, é aquela cor de vinho antigo, é cor de vinho de novela, né? Porque vinho de novela você vê na mesa, é aquele vinho que está cheio de água, né? Ele vira um suco de groselha. Mas esse não, ele tem... Claro, ele é brilhante, né? Mas é uma cor muito brilhante, te dá a nota de realmente ser um vinho jovem, né? E a proposta dele é o que eu falo, gente, e isso a gente vai falar aqui com certeza em relação à utilização da screw cap, né? Por que a screw cap é uma realidade nesses países, que é a tampa de rosca? Porque são vinhos para consumo rápido, então não tem necessidade do envelhecimento, de ter uma oxigenação, que a rolha proporciona isso. Então, quer dizer, é um vinho que precisa você estar degustando ele ele está no seu frescor, está com a sua acidez, ele está mostrando uma jovialidade interessante. Então, quer dizer, isso é fantástico. E como que isso interfere no preço, Pedro? Se você pegar o mesmo vinho com uma rolha de cortiça, ele vai ser mais caro. Porque a cortiça hoje é um produto tão difícil que ele vai encarecer o vinho, o tipo da garrafa, o tipo da rolha. Então, isso tudo faz diferença. Eu levei uma bronca outro dia. Eu levei uma bronca outro dia do Gonçalo, da For You Wine, a respeito de uma colocação que eu fiz, mas baseada no discurso dos australianos e dos neozelandeses, que eles dizem que a tampa de metal ela é reciclável e seria mais sustentável, digamos assim, né? Se você vê sob o ponto de vista de uma produção natural, a rolha realmente ela é pura natureza ali mas também existem rolhas e rolhas, e screw cap é uma só, né?
E tem uma outra coisa também com relação à praticidade, que nos ajuda muito em relação a tempo de rosca. Vamos trazer toda essa conversa para o nosso mundo real aqui. Isolamento. Estamos tomando o nosso vinho. Queremos tomar só meia garrafa. Tchuc, fecha, geladeira, deitado. Né? Lindo. Não tem, e amanhã abre e tá ok. Mesma coisa. Quando acabar tudo isso, a gente vai para onde? Vai para a praia. Ficar botando rolha não vai acontecer. Não existe. Entendeu? Então, eu já tive situações. Desculpa te interromper, eu já tive situações de estar em Visconde de Mauá. Não, me interrompe. E levar vinho para cachoeira e esquecer o abridor. Que decepcionante. Eu falei, gente, o que eu vou fazer, sabe? Então, assim, olha, graças a Deus, hoje eu participo de alguns eventos de vinho, que são feiras, mas assim, feiras é como se fosse balada. Recebe 1.000 pessoas. 1.000 pessoas não, mentira. Eu vendo mais de 1.000 garrafas numa noite, mas é um evento para 3.000 pessoas. Que isso? Você imagina o organizador do evento ficar abrindo isso na rolha. Exatamente. Então, quer dizer, você democratiza. O que eu quero dizer aqui, e é que o que eu acho que é muito importante o consumidor de vinho entender. Você tem propostas. Vamos entender quais são as propostas dos vinhos. Não vamos, de repente, ficar analisando muito o vinho. Não, entenda o que o enólogo quis propor para aquela garrafa. Então, o vinho ele já te dá muitas dicas, tanto no rótulo. Por exemplo, você está com a foto do 0G aí em cima. Linda, inclusive. Agora, eu estava com tinta, agora estou com branco. Olha essa foto. Você acha que você olhando para esse rótulo, você tem um vinho tradicional, complexo, ou você tem um vinho fácil, agradável, que é um convite assim, poxa, venha me provar que eu sou um pouquinho diferente. Essa é a proposta. Então, quer dizer, se a gente entender qual é a finalidade de cada rótulo, a gente, sem dúvida, vai parar com os preconceitos e se dá a oportunidade de conhecer coisa nova. Uhum. Isso é muito interessante. Uma pergunta que não quer se calar. Antes, uma colocação que não quer se calar. Por que o zero? Que ousadia, né? Na realidade, um país, como eu disse no início, né? A Áustria é muito fria. É 0 grau? É 0 grau. Atinge, sim, 0 grau, né? É uma região montanhosa, na realidade. Tem até uma cabra na nuvem, né? Uma plantação. Ali, tem uma cabrinha ali, exatamente. A Áustria, a Alemanha, a Eslovênia, eles até prezam muito pela questão da agricultura orgânica, né? Na realidade, a Eslovênia até é uma propriedade. Entrou aí a minha diretora de arte, a Cristina Cruz. Olha só, Cris, eu vou te mostrar esse rótulo aí depois. Você vê que graça que é. Né? O sonho dela é fazer rótulo de vinho. Ela vai chegar lá. Vai chegar lá, com certeza. Então, o que acontece? São vinhedos de altitude, uma região montanhosa, e você tem toda uma preocupação com o ecossistema. Então, às vezes, a utilização de cabras. Claro que a cabra também pode comer até a uva ou a folha, mas, ao mesmo tempo, a cabra ajuda também na questão de você comer algum tipo de inseto, uma formiga, algo que ervas seja... daninhas. Exatamente, ervas. Então, a cabra ajuda nesse ecossistema de você tentar deixar a proteção do solo e do vinhedo o mais natural possível. Não que o vinho será orgânico ou natural, não, mas a agricultura, eles tentam fazer algo orgânico e sustentável. Então, a cabra... Então, uma homenagem, assim, as cabras, elas sobem altitudes em busca de nutrientes. E, assim, você está numa região montanhosa, é muito frio. Então, essa foi uma brincadeira para o nome, que eu acho que foi muito assertiva e chama muita atenção do consumidor. E a uva, sem dúvida, é a Grüner Veltliner, né? Que é a uva emblemática da Áustria. Uma uva que tem uma nota de pimenta branca, tem flores, tem frutas cítricas. Uma acidez maravilhosa, né? Uma acidez exatamente. É demais, assim, é um maravilhoso. Essa aí, para quem gosta de botar aquele limãozinho no sashimi, em vez de botar o limãozinho, põe o 0G na boca. Mas é maravilhoso mesmo. Ostra. Com certeza. Não, e o bacana, Pedro, também é que o seguinte, quando a gente fala desses países, a produção é muito pequena. É até difícil você conseguir trazer para o Brasil algo desses países. Antigamente, chegava a Grüner Veltliner no Brasil, 300, 400 reais a garrafa. É muito difícil para o consumidor apostar. Eu estou falando de um vinho, até minha colinha está aqui. Para um vinho jovem, não?
hoje, na promoção da pandemia, vamos dizer assim, que a gente está promocionando os vinhos, eu consigo vender ele por R$ 115. Então, quer dizer, é um vinho da Áustria, sabe? Super gastronômico, super elegante. Então, Você falou que ele estava no Farinha Pura, né? tem no Farinha Pura também. Tem no nosso site, que a gente acabou abrindo um portal para ajudar os restaurantes nesse momento que eles estão fechados. Então, quem hoje entrar no nosso portal, que é o bwcbrasil.com.br/SOS Restaurantes, e comprar o 0G, por exemplo, ele pode escolher o restaurante que ele vai ajudar e a compra dele, sem onerar nada, o valor que ele comprar, 20% eu repasso de comissão para o restaurante, porque é uma maneira bacana. Ó, tem na Paludo, o Cleverson está falando lá em Niterói. É uma maneira de que os restaurantes estão fechados, então é uma maneira de estar ajudando eles nesse momento tão difícil. Claro, não, é uma via de mão dupla, né? Porque no final das contas eles vão reverter isso em compra, vão reverter isso em fidelidade, né? Isso é uma super inteligente. A Cris Beltrão tinha feito essa postagem, a postagem sobre isso, né? O pessoal do online do Globo e da Veja Rio também deram, e porque é importante, é séria acima de tudo, porque normalmente a gente tem muita ação, digamos assim, que a gente não sabe na mão de quem vai parar, né? Então a gente fica todo animado, contribui, mas a gente não sabe se chega É no verdade. consumidor final. Nesse teu caso, ele chega automaticamente ao consumidor final. Então isso é ao consumidor final não, ao objetivo final, que é o restaurante. Isso, exatamente. E na realidade, por mais que o restaurante esteja trabalhando com delivery, por exemplo, e tem muitas ações casadas até para entregar o vinho, já ter a experiência da harmonização. Os consumidores estão bebendo mais Ótimo, isso, muito bom. Muito bom. Tá sendo um momento muito bacana para a O Sult enogastronomia. lá em Botafogo está fazendo isso. O pessoal Oi? da mercearia da praça está fazendo isso. Sim, Tem muita gente. O Murilo lá no Rancho Português está fazendo isso. Então, o vinho não está parado, né? Pelo contrário, a não, gente de vê. maneira. Só que você imagina, assim, claro que os restaurantes estão fazendo também a preço de loja, né? Porque o preço da carta de vinho ele não pode fazer porque ele não tem mais o serviço, não tem um garçom, Exatamente. enfim. Então, quer dizer, esse consumidor está comprando vinho de algum Não lugar. envolve taxa, não envolve cuidados, não envolve lavagem, não envolve. Sim, sim. Então, assim, esse consumidor está comprando vinho de algum lugar. E por que não essa compra, ele comprar, né, num parceiro e repassa a comissão para o restaurante? Então, é uma sacada muito legal e a gente está super feliz com essa ação. Paula, você foi a responsável pela entrada de um rótulo brasileiro no portfólio da Berkman, né? A É o Berkman, único? exatamente. Oi? É o único? É o único que nós trabalhamos Brasileiro é no o único? Brasil. Brasileiro é o único, na realidade era uma necessidade, assim, sempre foi uma coisa que eu conversava muito com o Paulo Bruno, que é o diretor administrativo da empresa, né? Eu cuido da parte comercial e o Paulo Bruno da administrativa, eu falava, olha, independente da gente ser importador, nós precisamos ter um rótulo brasileiro. E a gente acabou conhecendo o Gaspar Desurmont, que é um francês que possui esse projeto no sul do Brasil, que é a Vinhética, e foge um pouquinho do trivial, porque não é a Serra Gaúcha, ele está situado na Campanha, que é quase divisa com o Uruguai, então um terroir muito especial. Mas, ao mesmo tempo, o Gaspar, apesar da formação dele ter sido francesa, né? Ele é francês, então ele veio para o Brasil em 2000, e ele veio muito com esse conceito de que grandes produtores na França não necessariamente produzem as suas uvas. Então, ele pode, sim, passar a expertise para o pequeno produtor, incentivar esse pequeno produtor a produzir uma uva de extrema qualidade. Então, ele fez isso e ele comprava as uvas dos melhores terroirs que ele identificava. Então, por exemplo, ele vai fazer o Sauvignon Blanc dele com Ribolla Gialla, com Fiano, com uvas totalmente diferentes. Ele vai buscar na Serra Catarinense, porque são vinhedos de altitude, é um terroir muito... A gente experimentou em Santa Catarina, né? Foi o branco ou foi esse rosé aí? Nós provamos, nesse dia, nós provamos o Sauvignon o da Blanc. Serra Catarinense.
Eu da Serra Catarinense. Nós provamos até o Sauvignon Blanc barricado em barricas Não, brasileiras. barrica de amburana. Sim, perdão, é Jequitibá rosa com grápia. Eu acho que eu tenho até aqui o rosa. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar. Ele tá aqui em algum lugar, ó. Esse daqui, ó. Ah, Sauvignon, é. olha, é um vinho. E você pensar em Sauvignon Blanc envelhecido em barrica, você não acredita, né? E aí, o que ele fez? Ele contratou esses produtores que fazem barricas para cachaça, para o pessoal de Minas Gerais, né? E falou: não, eu quero uma A barrica de cerveja. Jequitibá rosa, ele quer uma barrica de grápia. E ele fez Sauvignon Blancs envelhecidos nessas barricas. Olha, é um trabalho fantástico. O Gaspar realmente traz uma inovação assim para o mundo do E vinho. ele, Ele é um e, e ele é meio menino maluquinho, né? Ele mora dentro de um container, não é isso? Pedro, eu fui lá visitá-lo, eu fiquei impressionada como ele realmente tem uma paixão por isso, porque ele realmente mora dentro de um container, dentro da propriedade dele. Ele Ah. tem cabra, ele tem criação de porco. Olha, é incrível o trabalho do Gaspar. Ele realmente é um visionário, assim, um apaixonado, e ele faz uma coisa fantástica. E o nome da linha dele é Terroir, por isso. Ele quer explorar os melhores terroirs do Brasil e está trazendo essa essência para dentro da garrafa dele. E o vinho, é esse que está na foto, por exemplo, as pessoas devem estar achando, nossa, mas escuro, turvo, porque é um não filtrado. Então, ele também faz esse trabalho de proporcionar tanto garrafas não filtradas quanto garrafas filtradas, que faz muita diferença na boca, tem uma complexidade, então o vinho realmente fica muito especial. Uhum. Ó, Rogério Daut aqui, ó, o Alexandre Ferreira, que bacana, gente, que saudade Ah, do Alexandre Rogerão. lá de Aí, Elaine. Búzios, ótimo. Ah, a Elaine aí, queridíssima. E o nosso francês, ele assina a ética no vinho, né? Sim, ele coloca isso como um lema, vamos dizer assim, no sentido de ele ter um respeito ao ecossistema, à plantação. Ele tenta fazer o vinho dele o mais natural possível. Só que a gente sabe que produzir um vinho natural é muito difícil, então ele ainda não consegue fazer um vinho 100% natural, mas ele preza por todo o respeito ao ecossistema, então a agricultura sustentável, ele é realmente, a Elaine está até elogiando, obrigada pelo carinho, Elaine, realmente é um diferente. E a gente tem muito orgulho de representar a vinhética aqui no Brasil, apesar de sermos importadores, mas a gente distribui e realmente é um trabalho muito fantástico. E o teu portfólio continua, né? Eu acabei não encontrando a foto do Mendraca, mas foi um dos vinhos mais Mendraca, curiosos. Hein? o Mendraca, né? O Mendraca, que é um vinho basco, que os vinhos bascos, ele dentro desse grande mundo que é o vinho espanhol, ele é uma exclusividade. Ele tem a uva Endurrabe, né? E Isso, absurdo. eu pesquisei, fui a fundo, fui a todos os dicionários de basco, espanhol, e descobri que estava escrito ali, o Mendraca Endurrabe, era tipo assim, o vinho da conversa da praia. É perfeito, porque a acidez dele é incrível, é como se você estivesse tomando um refresco mesmo. Né? Eu nem me lembro Isso. quanto ele tem de álcool. O nome da uva é areia branca, né? Onda É areia Rasuri. branca, exatamente. Então, tem essa coisa realmente de ser um vinho para o litoral, né? Então, e assim, ele é um vinho tão especial que ele tem uma mineralidade, ele tem muita fruta cítrica, ele tem notas herbáceas. A característica do Mandrake que eu adoro, e é até engraçado que as pessoas falam assim: ah, Paula, não é possível que tu está identificando esse aroma dentro dessa taça. Ele tem uma água de azeitona, porque ele tem um salzinho assim na boca, tão Na gostoso. salinidade, né? Exatamente. Então, é a principal característica, né? A gente está no País Basco, ali norte da Espanha, vizinho à região de Navarra, e esse estilo é um estilo muito especial. Qualquer pessoa que... É um DO, é uma denominação de origem, o nome é Chacoli, né? Então, é Biscaico Chacolina, né? Mas é um Chacoli. Então, é um vinho, assim, realmente é um branco. Para quem gosta de branco, com mineralidade, gastronômico,
Assim, é fantástico. Então, vale Exatamente. muito E ele tem uma relação maravilhosa. Bom, com ostra, mexilhão, camarão no bafo, a nem fala. Agora, alguns pratos que estavam na moda antes da pandemia e que estão sendo feitos em casa, quem consegue peixe fresco, ceviche, Nossa, não é? exatamente. Até aguei agora. Não é? A gente fica exatamente, mas esses vinhos modernos, eles têm isso, eles dão água na boca. E vou te falar, a gente anda por aí nessas viagens que a gente faz, e uma das coisas legais é de você sempre ir, por mais que o ambiente do vinho seja um pouco mais compenetrado, seja um pouco mais cerimonioso, etc. Se você vai num bar onde a galera que está bombando, você, você vê muita gente tomando vinho em taça. E o vinho, esse mercado, ele tem que ser observado lá na Europa como aqui no Brasil, com vinhos leves, com vinhos que dão vontade de você tomar outra taça, que é mais importante ainda, né? E, Garrafas que e dão vontade de você tomar outra garrafa. É isso mesmo, Juarez. Quem me apresentou a Mendraca foi meu Maíra, Deus. Foi a Maíra. Maíra. A Maíra. Na realidade, essa conversa do La Salle foi muito interessante, que antes da Berkman abrir, o Gustavo, que é o nosso CEO, que ele fica na Inglaterra e ele vem para cá, né, o meu diretor, na realidade, ele conheceu o Rafa Costa e Silva, e o Rafa, conversando com ele, falou assim, o Gustavo sempre nessa procura assim, poxa, o que você precisa, né? Eu estou trazendo uma empresa para o Brasil, quero trazer algo novo. O Rafa foi a primeira pessoa, falou, olha, eu trabalhava na Espanha, eu tinha acesso a esse vinho, eu não encontro no Brasil, que é um Mendraca. Aí o Gustavo, não, eu vou trazer para você. E aí passou pelo Olha, crivo do Alex Hunt, o Alex pode levar, é um vinho fantástico, a gente trouxe para o Brasil. Então, os primeiros meses foi exclusivo do do La Salle e para o Venga. A gente então conseguiu tem, uma, fazer essa então tem uma bandeirinha brasileira séria aí dentro do portfólio mundial da Berkman. Sim, sim, com certeza. Foi muito legal. O Juarez aqui trabalhou comigo, queridíssimo, obrigada pelo carinho e pela lembrança. Realmente é uma excelente história para a gente contar, né? Que até foi via um cliente Foi a Maíra que nosso. me apresentou. Isso mesmo. Eu fiz Não, um post, tá lá no meu site. Fiz uma matéria que eu fiz sobre a Espanha desconhecida. Um dos que eu pontuei, né? A respeito das descobertas que se faz, e é um dos poucos vinhos europeus litorâneos que não são mediterrâneos, né? Ele tem uma influência muito mais atlântica do Golfo de Biscaia do que propriamente onde você tem talvez os melhores frutos do mar do mundo. é verdade. Né? É verdade. Não, e ele é muito surpreendente. Realmente, também é uma pena aqui que eu não tenho a garrafa dele aqui. Fiquei até com saudade dele. Mas não tem problema, a gente marca depois para estar mostrando. Esse é teu também. Esse produtor aí é um espetáculo. A gente está Esse é um falando espetáculo. Não, esse aí talvez, de todos os vinhos que eu experimentei da Berkman, talvez esse aí seja o mais encantador de todos. Porque ele é um Pinot Noir de uma região que não é de Pinot Noir, né? Então, acima de tudo. E olha só a cor que ele me entrega. Você não tem noção da elegância desse vinho na boca. Quanto é que esse vinho aí está no teu Posso fole? pegar a colinha aqui, que eu de cabeça não Ordem sei. de grandeza. Hã? Não, já Ordem de tenho aqui, grandeza. para não Na falar faixa de. errado. Ele está 140. Pô, Na realidade, não. vamos entregar aqui para o pessoal uma conta bem rápida. Dentro daquela negociação toda que a Berkman tem com cada um dos produtores desses vinhos, que eles achatam o preço para eles poderem fazer uma distribuição ampla na Inglaterra e agora em outros países do mundo, o preço básico ele chega aqui no Brasil muito baixo. Então, mesmo com toda essa incidência, o preço final ele pode acabar de desconfiar, não sei o quê, mas se ele está por quanto você falou? 160? 140. 140. Ele estaria fácil Sim. por 350.
Não, Fácil. isso que eu ia falar. O mais bacana é isso, e é uma coisa que a gente gosta muito de trabalhar, e não é à toa que a Berkman, na Inglaterra, durante 5 anos consecutivos, ganhou o prêmio de Great Value Wine Merchant of the Year, que é um prêmio que os profissionais da restauração, donos, sommeliers, os clientes, jornalistas, votam e escolhem a melhor Jornalista? empresa. Jornalista me influenciando. Ah, que saco. Isso eu não tô entendendo. Por que será, né? Então, eles votam nas melhores empresas que proporcionam essa relação qualidade-preço. Então, não significa que são empresas que trabalhem com os melhores vinhos, mas sim os melhores vinhos pelos melhores preços. Porque a gente sabe que o melhor vinho do mundo é aquele que te dá prazer. Então, não significa que o melhor vinho tem que ser o mais caro, mas ele Uhum. precisa te surpreender pela faixa de preço. Então, o que você citou foi muito bacana. Que esse vinho, se fosse às cegas, você poderia pagar perfeitamente R$ 300, mas você consegue comprar ele por 140. É isso, Ufa, exatamente. então ele é muito bom. E isso também se aplica ao Klein Kluf, né? Nossa, gente, o Klein Kluf é um sucesso de venda. E aquilo que a gente fala, né? É claro que preço de restaurante é completamente diferente de preço de loja. E a gente está vivendo um momento que realmente a gente está promocionando, porque as pessoas estão pedindo, estão querendo consumir vinho em casa, então a gente está promocionando. Está R$ 59,90, mas você mesmo citou, é um vinho que ele, em média, estava R$ 79 no mercado. É nas lojas especializadas, porque eu não vendo vinho para supermercado até Uhum. então, né? Meus vinhos sempre foram vendidos para lojas especializadas e restaurantes. Esse é o nosso foco. Uhum. Então, se o vinho está 79 numa loja especializada, é um vinho que vai estar no restaurante por R$ 90, É. 92, 89, 95, né? Então, realmente é um preço maravilhoso. Agora, o Klein Kluf surpreende muito. É a África do Sul, então, quer dizer, é um vinho É. tão longe, ver a África tão longe, né? E conseguindo trazer uma coisa de tanta qualidade. E te falo, Pedro, é impossível. Olha, eu juro para você por 59 encontrar algo na qualidade do Klein, uma coisa assim Não, impressionante. é inacreditável. E vai fácil. E não te dá canseira. Não te deixa Uhum. morto, né? Ah, E lembrei ele fica disso. inteiro do início ao fim. Porque eu tenho O que você experimentado fala? muito vinho que quando chega na metade, já era. Não, Não tem então eu mais lembrei nada. Ele disso. morre. O que você falou em relação aos brancos é uma observação fantástica, porque assim, nós somos um país tropical. O que a gente tem, o que a gente precisa é beber vinho branco de qualidade e vinhos brancos que não sejam cansativos. Então, quer dizer, como o consumidor teve uma experiência lá no passado tão ruim com vinhos brancos tão enjoativos, e aí o consumidor migrou para o vinho tinto, então, e madeirado, encorpado. Então, quer dizer, você tem esses brancos que você não cansa, né? Você quer a segunda taça, você quer a segunda garrafa. Então, é fantástico você encontrar coisas muito boas e baratas para vinho branco, né? É, O Juarez já respondeu aqui para o Jorge, ele estava perguntando quem era esse produtor do Loire. vou Deixar falar sobre claro que o Loire é atualmente a minha região onde meu coração bate realmente muito forte. É a delicadeza do que se entrega lá em relação aos vinhos brancos, aos Chenans, aos Sauvignons Blancs, aquela região que os americanos chamam tanto de fumê, né? Por causa daquele defumado que o Sauvignon Blanc entrega. E poucos lugares do mundo entregam como lá. E também os Cabernets Francs, os Pinot Noirs, que estão entregando ali, agora na região de Tours, ali no Touraine, né? sim, Torrena. Naquela onde você É a tem também surpresa. muita atividade orgânica e uma produção forte de vinhos naturais, né? Eles são é bom que se Total. O saiba Vale que o Loire, essa região de Tours, você visita aqueles castelos Chambord, por exemplo, eles eram antes de Versailles, eles eram a sede da corte da França. Todos os do... grandes reis são sediavam-se, moravam nessa região do Loire.
tem um castelo em Tours onde está enterrado o protegido do Francisco I, que é um tal de Leonardo da Vinci. Entendeu? Não, Então, coisa pouca, né? é básico. Pedro, Sabe, são coisas básicas que acontecem. é uma Então, aquele região. solo ali, ele está impregnado primeiro está impregnado de um solo calcário esplêndido, né? Que nos proporciona, não só no contato da uva, da casca, como em termos de solo, uma mineralidade incrível, né? No que a gente está sentindo, não só no 0G tinto, como a gente sente também nesse Guia Lyon, né? Dúvida. E assim, só complementando o que você está falando, é uma região tão linda, cercada de castelos, tão verde. É patrimônio mundial da Unesco, né? Não pode ser uma coisa qualquer, sabe? Realmente é fantástico. E eu acho que o Vale do Loire, comparado a toda a França, realmente vem com esse conceito muito forte de agricultura orgânica. Então tem um respeito Total. muito ao Tem clima ecossistema. para isso, né? Tem um solo que realmente é calcário, faz toda a diferença. E faz tanta diferença que você vê uma uva que é totalmente fora da região, que é a característica da Borgonha, que é referência da Borgonha. O Guia Lyon me apaixona por isso, porque é um cara que ele planta Cabernet Franc e planta Sauvignon Blanc, ok. Mas ele planta Malbec e ele planta Pinot Noir. Ele gosta de Você surpreender, tem ele isso? gosta fazer algo diferente. Ele não quer ser mais um produtor do básico, sabe? Ele quer trazer algo assim, prove meu vinho que realmente eu faço um trabalho diferenciado. E ele realmente é muito especial. Ele tem essa preocupação de sempre estar se inovando, trazendo algo novo para o mercado. É fantástico. Xenan, isso mesmo. E é isso mesmo, Raquel. O barato do vinho é esse, a gente ter todo esse contexto histórico, né? E por aqui, Sim. e por parte da história da França ter acontecido ali, a agronomia também se desenvolveu ali. Então você tinha vinho dos reis, você tinha o rei dos vinhos, né? Como tinha o rei dos queijos, o rei das aguardentes, tudo ali era bom, tinha que ser bom. Tipo, o pato tinha que ser bom, as ostras tinham que ser maravilhosas. Entendeu? Então Claro. é um vinho que você abre a tampa de rosca e a história se rodopia na tua frente. É Né? verdade, com certeza. A Luciana está perguntando aqui, ó, Lu, eu tenho vinho sim. Queria mandar um beijo para Ana Paula, bacana, Humberto aqui está falando, obrigada. A Letícia está aqui, Luiz Miguel de Portugal assistindo gente aqui também. Regina, Regina, foi você que trabalhou com a Paula ou não? Ou foi a Reg Murray? Regina? É. Quem eu não peguei aqui? São duas ex-colegas minhas do Bahiense, Regina Niklaus Ai, que e bacana. a Murray. Ah, que legal. Rogério Daut está falando aqui, Pinot Noir é minha preferida. Rogério, você precisa experimentar esse Pinot Noir. Vai Não, te surpreender. o mundo é dividido em dois tipos de castas. Quem gosta de Pinot Noir e... Deixa pra lá. Adorei. Ó, mandar um beijo aqui para minha prima, pro Renato. Beijo, gente. Ó, você botou uma foto aí de um produtor que eu tenho um respeito, assim, fantástico, que é Pala. É um produtor da Sardenha. Tenho muito orgulho de representar essa vinícola, porque realmente é um projeto, assim, muito especial. Quando a gente fala em Sardenha, algumas pessoas confundem as ilhas com a Córcega, que é território francês. Não tem nada a ver. Sardenha é território italiano. É a segunda maior ilha mediterrânea. Está ali com uma região, tem uma parte que se chama Costa Esmeralda, quer dizer, uma região linda de praias, nossa, aquele mar verde realmente, mas planta videira e faz um trabalho excepcional. Esse é a Sardenha era a rival da costa croata, né? Sim. Você tem uma Riviera da Sardenha e uma Riviera croata, que são os destinos mais... É a nova Ibiza, o Sardenha e Croácia. Por falar em Croácia, tem a vizinha Eslovênia, né? Opa, tem, com certeza. Gente, tem a vizinha Eslovênia. E essa uva aí é uma coisa séria por dois motivos.
Primeiro, pelo frescor pela estrutura que ela dá a um vinho jovem. Segundo, que ela é a matriz dos grandes vinhos do momento, que são os vinhos laranja, né? Me fala como é que vocês chegaram nesse Quercus aí. Quercus, para de conversa, é o nome científico do Carvalho. Do Carvalho, exatamente. Então, o vinho tinto deles é um vinho que é envelhecido e é muito bacana que você está falando de Eslovênia, Croácia, e tem uma brincadeirinha aí que o Carvalho, que eles envelhecem os vinhos deles, as pessoas falam, Carvalho da Eslovênia. Da Eslavônia, né? Da Eslavônia, um Carvalho croata. Então, é como se fosse um balseiro, né, de vinho do Porto, vamos dizer assim, é um carvalho muito grande, e você coloca o líquido, você tem um pouco contato com a madeira, e aí você tem uma madeira muito bem integrada, muito líquido, né? Muito líquido, pouco contato com a madeira, então você tem uma madeira muito bem integrada ao vinho. E por que eles passam por esse processo de envelhecimento? Que como é uma região muito fria, os taninos eles não conseguem adquirir o nível de maturação ideal para Cabernet Franc, para Cabernet. Ele fica verde, né? Exatamente. E aí dá aquela cica. Então eles colhem no momento que eles precisam colher, porque não tem como deixar mais. E aí eles fazem o vinho e envelhecem nesse barril de carvalho croata. Então é um blend de Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Merlot. 12 meses, olha, um vinho fantástico. E esse da foto é um vinho branco, que é o Rébola, que seria a Ribolla Gialla italiana. É uma uva que tem muito mineral, é um vinho também, nossa, com culinária asiática, sabe? Que é essa brincadeira total. De doces, de pimenta. Culinária asiática? Então deixa eu te dar uma dica aí para quem está em casa e tem a sua garrafinha de dendê. Isso aí com uma muqueca. Nossa, gente, socorro. Pelo amor de Deus, a gente está falando de comida. Pedro, eu sou uma que eu gosto muito de comer. Não. É? Você é. Então, meu amigo, meu Deus do céu, vou ter que fazer todas essas comidas essa semana, que o nosso papo tá uma delícia. A gente tem que fazer essa live já numa bicicleta, né? A gente já tem que fazer. A gente já tem que queimar o que a gente vai beber, porque depois de sair daqui, você sai igual um monstro. Um dinossauro, rumo à geladeira, né? A geladeira fica disstruída, a porta caída. E eu gosto muito de petiscar. Assim, sempre as minhas refeições, eu busco muito começar por um branco, depois ir para um tinto, que eu gosto muito dessa brincadeira de ficar petiscando alguma coisa. Então, sempre na minha casa eu gosto de coisas básicas. Um tomatinho com um queijo Minas e um orégano. Gente, faz uma brincadeira assim para você uma mussarelazinha com alecrimzinho. Exatamente. Então, eu ainda pico alecrim. Coisas fáceis, sabe? Que você já faz uma brincadeira, uma harmonização. Eu gosto muito. Tem alguma coisa da Geórgia. Geórgia, infelizmente, não. Mas, assim, eu tenho Eslovênia, da Geórgia, não, tenho Alemanha, que também é fantástico. Caramba, cadê a foto dos Red Rabbits, cara? Eu não vi aqui também a foto, mas eu tenho Alemanha. E a Alemanha é muito bacana, porque quer dizer, é o país mais ao extremo norte, então é muito frio mesmo. Tanto que até o século XVIII era tão difícil eles entenderem um pouco do que era plantar a videira, que era muito mais fácil eles irem para a parte do cereal, né? E não é à toa que a Alemanha é um país tão especial na produção de cerveja. A partir do século XVIII chegaram as videiras com muita força. Pedro, tá fazendo barulho. Acho que você tá... Não sei. Não. Eu tava passando uma... Parou? Parou, agora parou. Então, a Alemanha ela ficou muito especial no século XVIII, chegando com muitas videiras. Só que aí, nisso, no século XIX, filoxera. Então, voltou tudo do zero, devastou os vinhedos na Alemanha. E aí, pós-filoxera, então, vamos dizer, 1980, que a Alemanha volta mais ou menos com muita força para o mercado de produção de vinho, vamos dizer assim. E qual sua estrela, que é a Riesling, né? Então, nós temos vários estilos de Riesling na Alemanha, desde os mais doces aos dry Rieslings, mas sempre ainda com um açúcarzinho residual, uma boa acidez.
um defumadinho, né? Então, os vinhos alemães... A gente teve um grande preconceito com a Lippe from Milch, a garrafa azul, Ah, não. né? Mas, Isso aí, que bom, Paula, que a gente está mudando de geração. E é uma geração que não passou por esse vexame, né? Nós somos muito vexaminosos porque a gente a gente não tomava porque era obrigado, não. A gente tomava porque gostava. E o pior, a gente comia com queijo, fazendo não é? Não lembra do queijos e vinhos? Queijos e vinhos. Não, vamos lá na casa do fulano que vai ter um queijos e vinhos. Queijos e vinhos era lugar bom para zarar, né? Porque você ia mais bem vestido, né? Você ia com o terno com a gola para fora, né? Então, tudo era completamente cafona. Nós éramos uns cafonas. A gente do vinho a gola para fora. Não, então, eu acho até que o preconceito do brasileiro, em algum momento, com o vinho branco, se deve a isso. E não só ficou no vinho branco, como o vinho alemão. E os vinhos alemães são fantásticos. Então, assim, graças a Deus, essa página foi virada. A gente teve esse Você tem momento... algum aí ou quer que eu pegue? Oi? Você tem algum aí ou quer que eu pegue? Não tenho, é isso que eu pedi. Se você Pera pudesse aí, mostrar, era o Sheila Klein, inclusive. Eu vou falando. Eu tava com a imagem, quando eu fui passar aquelas imagens para você, ela se perdeu, várias, a do Mandraka se perdeu e os Rabbits também. Aguarda aí. Tá bom. Não tem problema que eu vou falando. Mas, enfim, então a Alemanha ela teve esse preconceito muito grande e, infelizmente, as pessoas tiveram uma experiência muito negativa. Só que, gente, a Alemanha não é só isso, não é de From Milch, então realmente é um país referência na produção de Riesling. E como eu disse, por ser muito frio, você tem uma plantação de uma uva tinta que é fantástica, que é a Pinot Noir. Então, quer dizer, a Alemanha tem Pinot Noir fantásticos. Porque a Pinot eles chamam de Blau Franc, se não me engano, né? Que gosta do clima frio. Então, ela quer um clima frio. Ó, olha ele aí. Então, o coelho... Você tem o Pinot Noir Red Rabbit, também com tampa de rosca. Sim. E você tem o White Rabbit. E o White Rabbit, sim, eu acredito que é o que tenha puxado essa brincadeira do rótulo. Porque o White Rabbit, a gente brinca aqui que é Follow the White Rabbit, que virou meme do Matrix, né, do filme, e que sempre foi referência de Alice, do País das Maravilhas, que ela seguiu o coelho branco. Mas o coelho branco, o White Rabbit, na Europa, ele era um ícone de feitiçaria. Ele era uma espécie de código para magia, mesmo a magia boa, para ação dos feiticeiros, dos casamenteiros. Então você tinha a codificação. Está rolando um White Rabbit ali. Então significa que tem uma rezadeira, uma coisa do gênero que está acontecendo ali. Exatamente. Então, quer dizer, são dois vinhos muito frescos, muito agradáveis, também nessa faixa de preço. Assim, então, para você ter ideia, hoje são vinhos na faixa de R$140. A Lu está aqui perguntando do 0G. Lu, a gente falou no início, ó, inclusive é o vinho que eu estou bebendo, o 0G Zweigelt, que também é um estilo que faz lembrar muito o Pinot Noir. Então, muito leve, muito agradável. Tem uma pimenta do reino, uma especiaria aqui muito bacana, que é proveniente... Tem uma canelinha. Não é de envelhecimento em carvalho, isso é do terroir, é uma característica da uva. Então, é boa. Muito bacana. Isso é uma coisa boa você ter falado, que esses vinhos que você tem aqui, eu não vejo motivo para envelhecer nenhum deles. Eu tomaria todos, tipo assim, ó, comprou... Não, mas a própria... Você toma uma coisa muito interessante. O produtor aqui, ele quer expressar o seu terroir, sabe? Ele quer mostrar para o mundo como é o terroir, como o terroir dele é especial. Se ele envelhecer esse vinho, vai perder as características. Então, olha que legal a screw cap dele, olha que lindo, ó. É a bandeira da Áustria, sabe? Tem essa brincadeira. Então, quer dizer, gente, é que eu falo, eu olho esse rótulo, tem pessoas que têm um certo preconceito que gostam de rótulos tradicionais. Eu adoro esse rótulo, que não é um convite para, assim, me conheça, eu sou fácil, sou agradável. Fico muito feliz que você gosta desse vinho. Olha o que eu guardei. A screw cap, o screw cap do Quercus, que é esse aqui. Com certeza, sem dúvida. Então é fantástico. Quer dizer,
Hoje em dia, até com essa coisa da cerveja, o mundo cervejeiro também tem os sobre. Olha, essa screw cap do White Rabbit, olha aqui, ó, a laranja. Olha que coisa linda. E eu tenho um rótulo também. Isso aí foi uma coluna inteira que eu fiz sobre. Você lembra? Que eu fiz sobre screw cap lá no jornal. Sobre E isso é tendência, Pedro, isso é tendência. O que a gente está falando aqui são essas curiosidades. Por isso que eu botei o título, né? Vinhos, curiosidades e tendências. Porque é isso. Tendência do mundo do vinho. Gente, vamos desmistificar. Vamos tornar o vinho mais fácil, agradável. Porque eu conheço pessoas que falam assim, é tão difícil que eu não É o que eu falei ontem para a Cris. Desafrouxar a gravata do vinho, né? Isso, tirar né? Exatamente. O vinho ele é teu amigo, ele não é teu oponente, não é teu inimigo. Ele não está ali para te desafiar. Ele é para ser um parceiro teu. Né? Exato. E depois a gente vai até conversar que eu tô a Fernanda Fering está fazendo aqui ela pediu para botar os vinhos no feed, claro que eu vou botar, mando para você inclusive, porque ela morou na África do Sul há muito tempo e a gente vai fazer uma live sobre vinhos da África do Sul. Gente, nossa senhora, que fantástico! Depois a gente vai fazer uma falando de Nil Jubé, porque isso daqui, ó, você não encontra nada igual no mercado. A gente precisa, e eu adoro falar de África. Essa semana eu fiz uma live falando de África e realmente esse produtor é um produtor muito especial. Olha aqui que bacana. Esse rótulo aqui é um rótulo antigo, a gente já está com a safra 2019. Mudou um pouquinho, o rótulo está um pouco mais claro. Esse Merlot, gente, olha, é o meu xodó, porque a gente fala de África, a gente lembra do Shiraz, a gente lembra da pinotagem, ninguém dá bola para o Merlot. E como o Merlot ganhou uma estrutura e se tornou um vinho tão especial. Esse Merlot é fantástico. Eu já estou fazendo a seleção de fotos para essa live com a Fernanda. Inclusive com essa questão da pinotagem, que dentro do mundo do vinho, ele foi um vinho que virou uma espécie de garrafa azul dos sul-africanos, né? Porque eles começaram a puxar tanto pelo caráter chocolate e botar que eles chegaram a botar o chocolate no rótulo. Tinha um chocolatinho assim, que a pessoa ia no supermercado, esse aqui é aquele chocolatinho que eu gosto. E levava. Entendeu? Será possível que a intimidade que a gente vai ter com o vinho é essa? Não pode, né? Não, e o bacana do pinotagem, na realidade, é que realmente até para eles foi muito difícil domar, né? Na realidade, pinotagem, você tem uma fusão híbrida criada em laboratório da Hermitage, que é a Cinsault, com o Pinot Noir. Então, imagina uma uva super robusta, de alta produtividade, com uma uva tão difícil e tão elegante. Eles quiseram fazer esse casamento, né? Só que aí foi tão difícil que, num primeiro momento, no Brasil, e a gente não inverteu. O resultado foi inverso. Eram duas uvas delicadas que viraram uma uva potente, né? Viraram uma uva musculosa. Foi uma, né? A Hermitage na África era uma uva muito robusta. Era aquela uva de mesa, realmente, bem agressiva e muito produtiva, né? Só que não tinha Paula, faltam 2 minutos. Faltam 2 minutos. Ou a gente continua, ou a gente vai ter que marcar outro encontro, que a gente tem muito assunto. Vamos marcar outro encontro, porque tá cheio de coisa que eu não pus. É bom que ele tá até escondidinho ali. Mas dá pra gente fazer uma só com brancos, que é uma coisa que a gente tá entrando no inverno agora. Mas assim, Pedro, mas agora você vai falar de branco, vai perder nosso tempo, né? Assim, meu amigo, o nosso inverno é muito úmido. E para conter umidade, nada melhor do que vinho branco. Posso fazer uma observação em cima disso? Claro. Vinho, claro que a temperatura do local ajuda muito, mas o vinho, ele é gastronômico, ele não é só da temperatura. Então, imagina, eu estou no inverno, mas eu estou dentro de casa, com, de repente, uma lareira ligada, se eu estiver na serra ou não, e eu vou cozinhar um peixe, um camarãozinho, aí eu vou beber vinho tinto, podendo beber um branco. Gente, pelo amor de Deus, vou começar com uma salada, eu não posso começar com vinho branco. Então, assim, a gente precisa abrir um pouco a nossa cabeça. Exatamente. Não tem essa. Paula, você tem próximas lives, você faz aí a tua chamada, a gente tem 40 segundos.
Sim, eu tenho toda semana algumas lives de alguns temas, estou lançando umas listinhas de sugestões que eu acho que o consumidor ainda tem um pouco de dificuldade em relação a selecionar rótulos. Então, enfim, quem puder me seguir, 30. Pebrazuna, estou lançando. Essa semana as minhas listas vão estar sendo muito focadas no que a gente conversou aqui, tá? Inclusive vai ter uma live do Guia Lyon também, com a nossa parceira lá da Inglaterra, vai ser Opa, uma conversa muito bacana. E eu quero marcar outra com você, que a gente tem muito assunto e foi vamos. uma delícia. Vamos Foi uma sim. delícia. 10 segundos. Pessoal, é sensacional. Já vi que a audiência foi bombou. Bom, acho que a gente falou bem, né? Beijo.